Fala galera, tudo bem? Nos últimos tempos a gente vem recebendo um número bem crescente de dúvidas enviadas por vocês e a ideia da série Brandas Responde é, de uma forma bem objetiva, responder a muitas dessas dúvidas, tá? Bom, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, né? A primeira dúvida vem da Fabiana e diz o seguinte: Olá Rodrigo, tudo bem? JavaScript, Node.js e React dariam conta de projetos muito grandes e com um número crescente de usuários? Ou ficaria lento sem a utilização de outras linguagens? Bom, vamos por partes, né? Projeto grande é uma coisa, número crescente de usuários é outra, tá? Então, vamos começar com um projeto grande, tá? Eu não vejo muita relação, né, entre uma linguagem, um framework, uma plataforma com o tamanho do projeto. Tá? E diga-se de passagem, nem com o número crescente de usuários, tá? Mas quando a gente pensa no tamanho do projeto, você tem que pensar muito assim, ó. Quantas pessoas tem nessa equipe? Bom, se é um projeto grande, eu imagino que tenha pelo menos 40, 50, 60 desenvolvedores. Agora, alguém em sua consciência vai desenvolver na mesma base de código um projeto com 60, 70 pessoas? Você imagina a quantidade de conflito que você vai ter, o número de merges que você vai ter que fazer, a dificuldade, talvez, em fazer com que todos esses desenvolvedores entendam e se desenvolvam, claro, na parte de negócio de todo esse sistema. Então, uma boa prática para isso sempre foi você tentar quebrar um pouco esse grande monolito, esse projeto imenso, né, que era muito comum no passado, em projetos menores, de repente usando uma plataforma por baixo, com single sign-on, alguma coisa que faça com que você tenha projetos menores com menos gente e uma gestão mais ágil dentro dessas equipes. Tá? Então, em relação a isso, você pode fazer esse tipo de arquitetura em qualquer tipo de linguagem e framework, basta você saber dividir essas responsabilidades, talvez no nível do negócio. Tá? Então esse é o primeiro ponto, inclusive usando microservices para separar, de repente, serviços que façam sentido. Né? Então, quanto ao tamanho do projeto, eu não vejo nenhuma limitação em usar JavaScript ou em usar React, Angular, Vue, Knockout ou qualquer framework de front-end em JavaScript. Tá? Bom, sobre o número crescente de usuário, cuidado também pelo seguinte, tá? Número total de usuários é diferente de usuários acessando ao mesmo tempo. Você pensa um site de venda de ingresso. Ele não tem um número tão grande de usuários assim. Agora, de uma hora para outra, abre de repente o show do U2 ou do Rolling Stones e vem 1 milhão de pessoas comprar ingresso. Obviamente, 5% delas consegue de fato comprar o ingresso, porque as outras, né, não vão conseguir nem chegar, talvez, a renderizar a página ou a concluir uma transação. Então, quando a gente pensa em escalabilidade, está muito mais associado à forma como a arquitetura está desenhada e a como o teu ambiente de produção está montado. Por exemplo, a gente gravou, eu e o Matheus Ventura, um Branascast falando sobre escalabilidade e performance. Né? Lá a gente discute com muito mais profundidade o que eu vou falar aqui agora, que você tem que ter um balanceador de carga, se possível até elástico, ou seja, quanto mais requisição eu recebo, mais máquina automaticamente é criada, registrada nesse balanceador e assim eu consigo dar vazão a mais requisição. Tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa você tem que começar a pensar. Por exemplo, toda aplicação tem arquivo estático. Né? Imagem, os teus HTMLs, CSS, JavaScript, arquivos que você disponibiliza na aplicação. Né? Isso não deve concorrer com o teu servidor de aplicação que processa a regra de negócio. Então você poderia separar isso num CDN, né? Só isso aí já ia baixar muita carga. Você pode fazer uma coisa bem simples. Abre a tua ferramenta de desenvolvimento do teu Chrome, por exemplo, e olha que quando você sobe qualquer aplicação, você vai ter uma carga muito alta no início. Você vai trafegar lá 500 KB, 1 mega. Então assim, ó, tudo isso aí, se for respondido pelo teu servidor de aplicação principal, você vai estar naturalmente degradando a qualidade do teu serviço. Então, balanceie essa carga, separa arquivo estático. Por exemplo, processo pesado. Faz sentido você tirar um relatório financeiro dos últimos 10 anos em um servidor de produção, acessando um banco de produção no horário de pico? É óbvio que o servidor vai cair, é óbvio que você vai ter perda na qualidade. Então, assim, ó, cria uma réplica do banco, já paralelizou, né? Se você só tiver a réplica e tirar o relatório da réplica, ou tirar uma estatística muito pesada da réplica, você já não vai prejudicar, né, a tua operação principal. Ou você pode enfileirar isso
para o horário inverso. Por exemplo, toda aplicação tem horário de pico. Um delivery de comida vai ter pico na hora do almoço e do jantar. Uma aplicação de transporte vai ter pico 8 horas da manhã, 6 horas da tarde. Então, assim, não vai me tirar um relatório de 10 anos de faturamento nesse horário. Joga isso para uma fila e processa de madrugada, processa no horário inverso. Tá? Outra coisa, teu banco. Né? Aplicações muito grandes costumam ter muitos dados. E isso é uma coisa muito natural. Então, quando você começa a crescer demais, imagina um banco que tinha 10 GB, 20 GB, que é mínimo, diga-se de passagem, começa a ter de repente 1 TB, 2 TB, 3 TB, 5 TB, vai ficar difícil você manter uma base de dados de 5, 10 TB de uma vez só. O teu backup vai ser difícil. Né? Tua operação de dump e restore vai ser muito pesada. Então você vai começar a ter que naturalmente fazer de repente até um charging desses dados. Ou seja, vou quebrar isso por bancos orientados a negócio. Né? Então, de repente a minha parte de emissão de nota fica num banco, os meus pedidos ficam em outro, né? As minhas informações de frete e logística ficam em outro. Possibilidades. Eu já vi gente que distribui geograficamente. Clientes do Nordeste ficam nesse banco, do Norte no outro, do Sul no outro. Ou de repente você pode fazer por cliente. Cliente A fica num banco, B fica em outro. Vê o que balanceia mais. Né? Então isso vai fazer com que você tenha escalabilidade horizontal e não só vertical. Vertical é assim, vai botando máquina. Né? Então número crescente de usuário, na dúvida, põe mais máquina, mas não é isso que resolve. Né? Você tem que ter alguma inteligência no teu ambiente de produção, no teu desenho de arquitetura para absorver essa quantidade de usuário. A última coisa que importa nesse momento, a última coisa quando eu digo assim, né? Considerando as linguagens e frameworks de mercado, né? A última coisa que importa tá usando Java ou tá usando Ruby, ou tá usando Python, ou tá usando, né, JavaScript, tanto faz. Como eu falei, né, o fato de você separar front-end e back-end ajuda pra caramba, porque você vai diluir um pouco essa carga. Ou seja, o teu cliente vai começar a processar um pouco também, ao passo que você vai entregar só dados do back-end. Você não vai começar a entregar a estrutura e os dados. Pensa, por exemplo, uma aplicação Java que tem um JSP. JSP é convertido em servlet e monta toda a estrutura do HTML no back-end e devolve pronto, assim como outras, né, outras plataformas fazem também. Tá? Isso é ruim? Não. Agora, se você tem um número muito grande de usuário, vai te ocupar mais CPU e memória, fato. Vai trafegar mais dados. Então, essa separação, né, do React, do Angular, do Vue é muito boa para a escalabilidade, tá? Mas esse não vejo como sendo o principal problema. Então, pensa nisso, tá? Foca bastante no desenho arquitetural da tua aplicação, na forma como o teu ambiente de produção está organizado e sempre mede. Tá o tempo todo mensurando isso para ir fazendo melhorias ao longo do tempo. Vou ficando por aqui. Não deixe de mandar a sua dúvida, né? E até a próxima. Tchau!